Esse cafezão com esse louvorzão me trouxe um climinha assim de retiro. Não sei como é que está a disposição do teu coração, mas estava ali e de repente, nossa, parece que eu estou no retiro aqui agora, coisa boa. Irmãos, abra sua Bíblia aí em João, capítulo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, só para não passar batido, mas não só por isso também, lembrar dos nossos aniversariantes da semana aqui. Nós temos a Lourdes de Souza Rodrigues e o Teté, né? A Lourdes dia 22 e o Teté no dia 25, nessa semana. Acho que nenhum dos dois está aqui, a gente pode orar por eles. Também, alguém que faça aniversário de casamento, acho que Rafaela e João fazem aniversário de casamento essa semana. Vocês também? Então, Ricardo, Thailisa, podem vir aqui à frente, nós vamos orar por vocês. João e Rafaela também fazem. Um aninho, né? João e Rafaela é um aninho. E vocês são quantos anos? 19 anos. Glória a Deus. Então, vamos orar, irmãos. Também precisamos lembrar de orar pelos nossos irmãos que estão enlutados pela morte da irmã Ivonete. Continuar orando, né? Pela Zilda, por todo mundo, cada um dos familiares. Amém, irmãos? Oremos então. Poderoso Deus, queremos agradecer por estes 19 anos que o Senhor tem dado ao Ricardo, a Thailisa, de casamento, com os frutos ali, os seus filhos. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor continue enchendo o coração dos nossos irmãos de temor a Ti e a Tua palavra, que eles permaneçam fiéis até o último dia, contigo e com a aliança que firmaram diante de Ti. Abençoa esta família, derrama da sabedoria que vem do alto, e o princípio da sabedoria é realmente o temor ao Senhor. Então, Deus, nós pedimos assim. E também pela Rafaela, pelo João, por este 1 ano de casamento que o Senhor tem dado a eles, que também cresçam na graça, amadureçam e possam, da mesma forma, Pai, seguir firmes até que a morte, somente a morte, os separe. Nós também lembramos da Lourdes e do Teté, por mais 1 ano de vida que o Senhor tem concedido a eles. Nós te bendizemos, pedimos a tua bênção e oramos agradecidos. E também lembramos agora de cada um dos familiares, as filhas, o filho, os netos da irmã Ivonete. Eu peço, Pai, que o Senhor, que é o grande consolador, possa tocar cada coração, trabalhando e conduzindo cada um ao descanso no Senhor, à viva esperança de fé que nós temos do reencontro e da certeza de que a irmã Ivonete já desfruta da tua gloriosa presença. Então entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe. Bom, lembrando, hoje é o último dia para se inscrever no nosso jantar da virada. Tá bom? Então, jantar da virada, último dia, hoje, está lá no link para você se inscrever. Ajude se inscrevendo, você já ajuda muito se você se inscrever. Se você não se inscrever e quer participar do jantar, atrapalha, né? Então, escolha se você quer atrapalhar ou quer ajudar. Então, inscreva-se, tá, irmãos? Pode trazer gente de fora, visitantes? Pode, tem que se inscrever. E aí você faça comida ali correspondente, né? Vai trazer 10 pessoas, traz comida para 10, tá? Pelo menos, para nós juntarmos tudo, como tem sido uma grande bênção. Então, esses são os principais avisos. A Marileia está lá com a lista do que você vai trazer, do prato principal, da sobremesa, que a gente tem trazido sempre, né? E o que mais? E um pano de prato também. Esse ano vai ter essa ideia do pano de prato aí, para a gente encher a nossa cozinha de panos de prato. Então, já traz enrolado ali o teu embrulho. Não, traz um pano de prato bonitinho, né? Senão vai ter que lavar todos os panos de prato. Traz o pano de prato limpinho, bonitinho, já para a gente guardar. Tá bom, irmãos? Quem não vai participar do jantar, mas eu quero estar no culto, pastor, tranquilo, aí não precisa se inscrever. 9 horas da noite, das 9 às 10h30, será o culto. Depois das 10h30, quem está inscrito vai para o jantar. E ok. Só esses avisos, irmãos. Então, vocês já abriram a Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler aqui, depois vai ter mais um bloco aí de louvor, para nós encerrarmos a plenos pulmões aqui. João capítulo 1, verso 1 até o verso 18, diz assim a palavra do nosso Deus.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Até aqui a palavra do nosso Deus. Quando nós pensamos no Natal, nós somos facilmente levados, às imagens bem conhecidas. O presépio, os pastores, os anjos. Ontem na cantata nós lembramos, cada uma dessas imagens aí, e a criança na manjedoura. Então Natal, isso é comum, até eu me surpreendi, não sei se esse ano está assim, mas há uns 2 anos, durante 2 anos consecutivos, o nosso shopping aqui, Taguatinga, ele, não sei se vocês notaram, ele tinha uma ênfase, ele tinha apontando para a cena ali da manjedoura. Então eu falei, será que tem um crente aí talvez, organizando? Agora esse ano eu não notei, eu acho que já ficou mais neutro novamente. Mas teve 2 anos que tinha essa ênfase apontando, ou seja, até o mundo aí também relembra, aponta para isso. Mas o Evangelho de João, ele nos conduz para além desta cena que nós cantamos ontem, que nós encenamos, que vemos aí em tudo quanto é canto. Ele vai nos levar ao significado eterno daquele nascimento. Então João ele começa dizendo que Jesus, ele nasceu, vamos dizer assim, mas, apesar disso, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então antes da manjedoura, antes de Belém, antes até mesmo da criação de todas as coisas, nenhuma coisa existia e Jesus simplesmente já era. Então o Natal não é o começo de Jesus. Nós sabemos, essa data específica não é de fato o nascimento de Jesus. Tem gente que gosta de polemizar isso, mas não sei para quê, a gente tem que aproveitar mesmo e exaltar a Cristo e falar desse Deus encarnado que veio, não necessariamente no dia 25 de dezembro, mas ele veio, ele se fez carne. E por que não aproveitarmos uma data como essa para apontar-nos para esta verdade, para o próprio Evangelho? Então, e esse Deus, ele é antes de todas as coisas. Nós cantamos, nós acabamos de ler, ele criou todas as coisas. Então quem é aquele que nasceu? Nos versos 1 até o verso 5, João vai afirmar aqui 3 verdades fundamentais. Esse Verbo é eterno. No princípio era o Verbo. O Verbo, ele também é distinto do Pai. Não vamos confundir aqui. É de fato esse Deus que é 3 em 1, que a nossa mente limitada é incapaz de compreender, por mais que a gente tente explicar. Mas aqui fica claro, que ele estava com Deus.
e ao mesmo tempo é Deus. Então é o próprio Deus, entretanto distinto do Pai e também distinto do Espírito Santo. Cada um é Deus, mas cada um também é distinto, mas sendo um único Deus. E o Verbo é plenamente Deus, porque o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então aqui não há espaço para interpretações frágeis aqui. Jesus, ele não começa a existir no momento em que ele nasce, no momento em que ele é concebido ali no útero de Maria pela intervenção do Espírito Santo, certo? Ele não passa a existir naquele momento. Jesus existia antes disso, antes. Sempre existiu, na verdade. Então, ele é Deus desde toda a eternidade. E mais, nele estava a vida. Verso 4, né? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, o menino da manjedoura é o criador da vida, é a fonte da luz, é aquele que sustenta todas as coisas. Se você parar para pensar objetivamente em quem é esse Jesus que sustenta todas as coisas, ontem mesmo naquela fala final aqui da nossa cantata, veio isso ali na hora, né? É maravilhoso saber que tudo subsiste por causa dele. Ele não só criou, mas tudo existe e se mantém de pé nas condições perfeitas, porque ele está mantendo, está mantendo todas as coisas. Saber que ele é o criador de todas as coisas e que por meio dele tudo subsiste, qual é a implicação prática para as nossas vidas, irmãos? Isso nos conduz a uma paz que excede todo entendimento. Não é qualquer um, não foi simplesmente um homem nota 10, é o próprio Deus, né? E aí então nós podemos descansar nesse Criador da vida, nessa fonte da luz, aquele que sustenta todas as coisas. Então o Natal começa antes de aparecer na terra, né? Então quem é aquele que nasceu? É esse Deus. Eu queria enfatizar, queria que você saísse daqui com isso ecoando no seu coração. É esse Deus Todo-Poderoso, por meio do qual todas as coisas subsistem. Se apega a essa verdade e vai se deliciando nessa verdade. Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de conduzir vocês a essa convicção de fé. Bom, o escândalo do Natal é que ele se fez carne. É no verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui é o coração para nós, né, cristãos do Natal. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós. A Escritura ela não diz que Deus apenas habitou, né, ou que Deus habitou em Jesus, né? Nada disso, ele é o próprio Deus. Jesus não é um recipiente em que aí o Deus entrou ali naquele recipiente. É algo muito além disso, na verdade. O Filho eterno de Deus assumiu a nossa natureza humana. Não houve uma mistura, não houve uma perda também. Não houve diminuição da divindade. Ele nunca deixou de ser Deus ao se tornar homem. Conforme afirma Colossenses 2,9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então isso significa que Jesus é verdadeiramente Deus, que Jesus é verdadeiramente homem, uma só pessoa, duas naturezas. Então o Natal não é Deus observando de longe. Natal significa para nós esse Deus entrando na nossa condição. Ele sentiu fome, ele se cansou, ele chorou, ele sofreu, mas sem jamais deixar de ser Deus. Então, porque ele passa por tudo isso, ele é este que se compadece de nós, que nos entende. Então a resposta para todos os anseios e dificuldades da sua vida, não tenha dúvidas, ela se encontra na cruz. Se você chegar até os pés desta cruz, você vai encontrar um Deus que te entende, que é capaz de entender o fardo que você carrega e dar nova vida para você. Só trocar o fardo com ele ali, pegar esse jugo que vem dele, que é leve. E por que ele veio? Versos 10 a 13. João vai nos lembrar algo doloroso aqui. Ele veio para o que era seu, verso 11. E os seus não o receberam.
O mundo rejeitou o seu Criador. Primeiro ali o próprio Israel, né? Jesus sendo judeu, é rejeitado por eles. Mas não só os judeus, todo mundo depois foi rejeitando mesmo. A humanidade também a gente pode encarar aqui. Então, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. O mundo rejeitou o seu Criador. A luz brilhou, mas muitos preferiram as trevas ainda. E ainda assim, o texto continua. Mas a todos quanto receberam, verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o Natal não é apenas revelação, é uma oferta de adoção. Nós somos adotados por esse Deus. Nós que estávamos perdidos, éramos trevas, agora somos chamados de filhos. Fomos adotados. Cristo veio então para que pecadores se tornassem filhos. Ele veio para restaurar aquilo que o pecado quebrou. Ele veio para nos conduzir de volta ao Pai. Como foi 2025 aí para você? Uma vida de religiosidade, brincando com o pecado? Arrependa-se, meu irmão. Volte-se para o Senhor. Se Ele é o teu Senhor, Ele exige, obediência, mas é uma exigência com amor também. Ele é capaz de restaurar, Ele é capaz de nos perdoar. Então, nessa nossa luta que cada um de nós tem contra o pecado, que possamos, mais uma vez, nos dobrarmos diante da cruz e receber dele a certeza do perdão. Diante de um verdadeiro arrependimento, há um verdadeiro perdão mesmo da parte de Deus, não tenha dúvida disso. Então, o que o Natal, para concluirmos aqui, revela sobre Deus, versos 16 a 18? João, ele conclui ali dizendo: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então o Natal revela um Deus que se aproxima, um Deus que se entrega, que se doa e que age por graça. Então ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus vem para revelar esse Deus todo-poderoso. Jesus é, então, a revelação final de Deus. Quem vê Cristo vê o caráter do Pai. Quem conhece Cristo conhece o coração de Deus. Então, irmãos, o Natal não é apenas um nascimento bonito, um negócio para a gente se emocionar, para a gente aplaudir. É sobre a maior descida aí da história, a maior intervenção da história. Deus se fez homem, Deus desceu para nos buscar, para nos salvar, para nos conduzir ao seu reino. Então aquele menino da manjedoura é o Senhor da glória, como nós cantamos. O Salmo 24 aqui, Às vezes eu fico sempre, que esse salmo quer dizer, Levantai, ó portas, as vossas cabeças, que coisa mais estranha, enigmática. No entanto, nós cantamos, e aí, você sabe o que é? Se eu perguntar aqui, o que é isso? O que significa? Então é como se o salmista estivesse dizendo: olha, agora quem vai passar por essas portas aqui é alguém tão grandioso, tão majestoso, que nós precisamos levantar ali o marco ali, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ele não é pequenininho não, ele é grande, e essa porta aqui está muito pequenininha. Vamos aumentar essa porta, porque quem vai entrar agora é o Deus Todo-Poderoso. Então, nesse sentido, levantai, ó portas, as vossas cabeças, uma linguagem figurada, e que remete a essa ideia do grande Deus Todo-Poderoso adentrando o recinto. E aí o Senhor adentrou neste mundo e os homens o rejeitaram. O grande Rei da Glória se humilhou, se fez como um de nós e ainda foi rejeitado, E se fosse nos nossos tempos não seria diferente. Ia acontecer a mesma coisa. Então, o Senhor da glória, o Salvador prometido, Deus conosco. Então, que neste Natal, meus irmãos, mais do que tradições, nós possamos celebrar juntos a verdade. O Verbo se fez carne e a graça de Deus nos alcançou. Isso precisa ficar claro. Não sei onde você vai passar o seu Natal, mas você não pode perder a oportunidade de apontar para esse Deus encarnado. Sabe, você está lá na mesa com teus parentes todos não crentes, ele já sabe que você é crente, então você orou antes, foi com coragem, e você naquele momento, posso fazer uma oração? E aí antes de orar, eu queria dar, se vocês me permitirem, um breve testemunho
do que Cristo tem feito na minha vida. E aí você fala do Evangelho, aproveita para falar do Evangelho. Não vai ficar lá falando só sobre a sua vida. Aí é a oportunidade para você falar do Evangelho. O quanto você estava perdido, mas foi achado e agora tem experimentado uma nova vida em Cristo Jesus. Para isso você gasta 3 minutos. 3 minutos. E também, porque está todo mundo esperando para comer. Então tu tem que gastar só 3 minutos mesmo. E aí ora. E quando você orar, aí você entrega nas mãos de Deus, mas ora e já ora o Evangelho de novo. Irmãos, que Deus nos dê coragem para esse Natal, nós testemunharmos de Cristo. Mandar a mensagem mesmo para cada um dos nossos parentes, individualizada. Olá, tudo bem, fulano? Não aquelas coisas que tu vai, não aquelas coisas encaminhadas. Olá, tudo bem, fulano de tal. Quero lembrar que em 2025 estive orando por você. Ou se comprometa a orar também, se não orou, né? Mas tenho clamado a Deus pela tua vida, para que você compreenda essa mensagem aqui. E aí você bota ali uma mensagem curta, sucinta, mas individualizada. Né? Tenha coragem para fazer isso. Eu acredito que Deus pode usar, sim, a sua vida nesse sentido. É mais difícil com os nossos parentes, né? É mais difícil. Mas não temas, não temas. Você crê no Deus encarnado, no Deus Todo-Poderoso? Então não precisa temer. Nós não vamos convencer ninguém, mas nós temos o dever de proclamar essa verdade. E que assim seja. E que 2026, esse seja teu alvo, ganhar pessoas para Cristo. Porque foi para isso que Deus te chamou, para apontar para Ele e glorificar o nome dEle. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez e depois temos mais um bloco aí de louvor e aí vamos encerrar. E à noite, 18h30, estamos aqui como igreja adorando o nosso Deus através do culto ao Senhor. Poderoso Deus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Quando nós paramos para pensar objetivamente em quem o Senhor é, no que o Senhor fez, e por fé nós cremos que o Senhor, Deus, Criador de todas as coisas, eterno Deus, se fez carne, por meio e por intermédio do Espírito Santo, foi colocado no ventre de Maria, essa bem-aventurada mulher, e ali se desenvolveu e como um bebezinho veio a este mundo, como todos nós. Diferente de nós, não pecou. Nós cremos nisso, que esta verdade inunde o nosso coração, nos faça transbordar de fé em fé, de graça em graça. Nós possamos ser um testemunho vivo, Pai, do teu poder e proclamando mesmo com palavras claras quem o Senhor é, o verdadeiro significado do Natal, especialmente para os nossos parentes. Ó Deus, tenha misericórdia, salva, Pai, os nossos parentes, Pai, que estão cegos, estão perdidos. Tenha misericórdia das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, vizinhos. Ó Deus, quantos estão ao nosso derredor, caminhando para o inferno, carecendo, Deus, deste evangelho que liberta, que salva, que dá paz, mesmo em meio ao caos. Ó Deus, que o Senhor nos encha de coragem, porque o espírito que o Senhor nos deu não é de covardia, mas é de intrepidez, de ousadia, moderação, de amor. Então, ó Deus, que nenhum de nós, a gente venha se calar, mas que na força do Teu Espírito Santo, o Senhor nos use, Senhor. Então, ó Deus, nos ajude a ver as oportunidades que estão aí na nossa frente, proclamando o Teu Evangelho. Em nome de Cristo é que nós clamamos. Amém e amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, encerrar esse tempo juntos, cantando mais alguns cânticos. Eu sei que você está mais já cansado, mas força e coragem, o nosso Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. E é um privilégio a gente ter esse tempo de louvorzão juntos aqui como igreja. Vamos adorá-lo, as letras estão aqui, não conhece? Pois fica concentrado na letra e você vai aprender.